Olá, sou Rossir Berni, editor da Editora Alcance de Porto Alegre, a qual existe há 40 anos, tendo publicado já em torno de 2.000 títulos. Estamos participando novamente de uma Bienal Internacional do Livro no Rio de Janeiro. Por si só, um espetáculo maravilhoso. E a nossa editora Alcance participando com diversos autores, inclusive e sobretudo Alberto Dalmolin Filho, um escritor de larga experiência com 6 livros publicados e com mais 2 em andamento. Por favor, nos diga, Alberto Dalmolin Filho, quem é este autor de Um Voo para Amar? Bom, para mim é uma satisfação estar aqui contigo, Rossir, e de uma forma especial estar aqui na Bienal e poder passar a minha experiência e a minha alegria para as pessoas que estão nos acompanhando, que estão nos ouvindo e estimulando a cada uma delas a estar dentro das suas possibilidades numa próxima Bienal do Rio de Janeiro. É algo extraordinário, é algo que não apenas encanta os olhos, mas que permite acompanhar famílias levando dezenas de livros, como eu estive vendo ontem, no dia em que eu fiz a minha sessão de autógrafos. E um pouco do eco e da minha voz se perderam em tanto que eu conversei com as pessoas que estiveram comigo durante a sessão de autógrafos. E isso para mim é uma satisfação, porque me reporta a minha grande Porto Alegre, a minha grande feira do livro de Porto Alegre, a qual eu trago no coração e que já participei da 3ª ou 4ª delas, sempre editando meus livros, sempre publicando meus livros, ainda como autor independente, e agora acolhido pela editora Alcance, que tem uma profundidade muito grande, que já ganhou prêmio Jabuti e que representa um maior alcance e que representa toda aquele estímulo que todo autor e toda pessoa deve ter. Então eu queria dizer que destes livros que eu publiquei, sem dúvida eu trago a inspiração sempre em forma de uma superação. Todos eles, desde o meu primeiro, que eu quis fazer um livro todo diferente, que foi um livro original em que eu falei da minha família. E nesse livro me toca no coração, porque ele traz em si toda a dificuldade de 5 órfãos que na gripe espanhola perderam os avós e os pais. E das 5 órfãos, uma das órfãs foi minha mãe. E eu, ao contar este fato real num livro que estou na 3ª ou 4ª edição, está com uma procura sempre maior, porque traz, e não só traz, mas ele contempla, como contemplou a mim, com uma inspiração e uma visão de outros livros, eu só tive depois que concluí este. Então eu tenho dito, quer nas entrevistas que faço, que eu, como professor universitário, que fui muitos anos na Unicinos, eu nunca imaginei que seria um autor. Nunca. E aí, quando eu
me recolhi durante a época em que eu estive na Covid, fui para a praia e tinha diante de mim apenas o mar e podia correr, e aí eu entrei para fazer maratonas, porque corria na praia. Aos outros momentos eu os deixava para lembrar-me das coisas que eu trazia e coloquei todas no livro. Então, neste livro. Então, a partir dele, a minha inspiração aconteceu a tal ponto, e isso eu comunico às pessoas, e isso eu faço questão de dizer em minhas palestras, é que a partir dali algo estranho aconteceu comigo. Eu estou correndo na praia e eu estou voltando da praia e criei um livro. E aí criei um livro que ficou... Qual o título? Queres Ser Meu Pai? E aí eu vi um menino loirinho na beira da praia, olhou para mim e sorriu. A mãe dele, uma jovem loira, olhou para mim, sorriu. E aquela imagem entrou para mim de uma maneira que não tem explicação. E aí me veio aquela inspiração, quer ser meu pai? É um espetáculo. As suas palavras dizem bem para nós que aplaudimos os seus livros, o quanto a literatura escrita é importante para Alberto Dalmolin Filho. Afora Queres Ser Meu Pai, queres fazer uma síntese dos demais livros que nós temos aqui. Mani, A Ciência do Amanhã. Outro, além do Queres Ser Meu Pai, temos As Faces da Gratidão. Logo após, Como Me Senti Quando Você Partiu. E por fim, A Caixa de Bombons. Afora este livro e dos outros dois que logo falaremos. Uma síntese dos demais trabalhos publicados. Sem dúvida, um deles, Uma Caixa de Bombons. Eu saí com uma caixa de bombons. É que meus livros eles entram numa realidade que eu participo, e a partir daí, por algum fator que a alma explica, me passa a ter a inspiração que vem em questão de segundos. Eu saí com uma caixa de bombons que eu ganhei em função de eu trazer frutas silvestres para os meus amigos, em que eu caminho no parcão, ou caminhava no parcão com eles. E aí eu dei dei as frutas para eles, acerola, jabuticaba e outras mais. E eles então, um deles me deu uma caixa de bombons. Eu saí com a caixa de bombons, eu sou um atleta, faço maratona, aí eu pensei, poxa, eu não vou comer esses bombons. E aí eu me lembrei, eu vou doar esses bombons para o primeiro morador de rua que eu encontrar. E eu encontrei um morador de rua, drogado, um rapaz alto, maltrapilho, loiro, era de doer o coração. E aí eu chamei, entreguei a caixa de bombons e disse: dá esta caixa de bombons para a pessoa que tu mais ama, que tu mais gosta. E aí o que aconteceu? Ele pegou a caixa de bombom, agradeceu, se inclinava na frente do carro. Bom, foi incrível. E aí ele pegou a caixa de bombons e eu imaginei que ele fosse até comer os bombons. Aí ele sentou-se numa das escadas de uma loja ali da Benjamin Constant, e aí em Porto Alegre. Porto Alegre. E aí quando ele senta, eu estou saindo de carro. Eu olho para trás e vejo ele sentado com a caixa de bombons na frente, sem abrir, com celofane. E aí
Eu me afasto, ele olha para o meu carro, olha para a caixa de bombons e naqueles milésimos de segundo me veio toda a inspiração do livro. Eu cheguei em casa, coloquei todos os capítulos e saiu um livro maravilhoso em que um morador de rua se recupera do seu problema e eu trago tudo como aconteceu e não só se recupera do seu problema, como ele deixa as drogas porque ele se lembrou de dar a caixa de bombons para a menina que ele se prometeu quando era criança. E ele volta para o interior e encontra a menina já moça esperando por ele. Mas uma coisa espetacular que eu noto é que sempre nas suas histórias, nos seus livros, tem uma experiência concreta. Depois da concreta experiência, vem algo ficcional. Isso é uma riqueza que denota a sua experiência com o livro. E o amigo, já com a sua longa caminhada de vida gloriosa, espetacular, rica, até porque trabalhou e ensinou em universidades importantes do nosso Rio Grande do Sul, eu percebo que, e acho muito curioso, que a vida toda conheceu a literatura, conheceu o ser humano, e agora, passada essa experiência toda de décadas de vida, quase que de um momento para outro se descobre escritor, ou seja, o professor, o exemplo de ser humano, se transforma em um escritor quase que da noite para o dia, de maneira assim quase súbita. E hoje nós estamos falando de 6 livros e mais ainda 2 livros que nós da nossa editora Alcance já estamos com o nosso setor literário para evoluirmos na edição dessas obras. Pode nos falar sobre esses 2 próximos livros, sem contar o final. Mas o envolvimento desses 2 novos livros é surpreendente, porque eles trazem um assunto real, um assunto do momento. Eles trazem em si o problema da permissividade dos pais em relação aos filhos. Que é muito sério. E é muito sério. Eles mostram o significado de seguir regras, de seguir normas, de alicerçar o não e colocá-lo como caminho a ser seguido quando necessário, para orientar, para mostrar como as coisas acontecem. Só que o protagonista dessa história, ele vai, e como ele teve ao longo da sua vida uma educação exemplar, dentro de tudo isso que nós imaginamos como sendo algo importante, ele quer de uma hora para outra alterar aquele fato. Porque ele se dizia que tinha ao longo da vida ouvido muitos nãos e não queria que o seu pequenininho fosse contrariado. E a partir daí ele estabelece com a esposa toda uma dinâmica para nunca dizer não, para nunca contrariar, para deixar fazer o que ele quisesse, onde ele quisesse. E a partir daquilo ali, todo um castelo de expectativas, como todos os pais têm, ele teve. E de uma hora para outra, ele desenvolveu-se, foi transferido de sua empresa para uma multinacional americana e se vê nos Estados Unidos. E ele quer manter aquele momento de nunca contrariar.
Alberto Dalmolin, veja só como é difícil o tratamento com o ser humano. O ser humano, no caso o pai, os pais, os educadores, se programarem para educar os filhos só com apenas o não ou apenas o sim, é um grande problema. Sim. Então, repara, eu trago a polêmica destes fatos, eu trago a consequência destes fatos, eu trago a procura, o desejo, porque todos os pais têm desejo de criar bem os filhos, de os filhos serem os melhores, e eles tinham também. Mas eles esqueceram que eles estavam criando os filhos por uma outra realidade. Uma realidade que eles pintaram, procuraram em todas as escolas americanas e todas elas seguiam normas. Então ele não pôde colocar o seu filho em escolas. E desenvolveu toda, e aí eu entro no processo, ele desenvolveu a homeschool, ensino em casa, durante todo o tempo até ele entrar na universidade. Mas claro que eu não vou contar o final, que é emocionante, mas o fato é que isto gerou consequências no rapaz, que quando se integrou à sociedade, viu que ele não estava deslocado. E aí problemas incríveis aconteceram e os pais, em momentos difíceis, tiveram que voltar atrás. Então repita o título do livro. A superação de uma vida. A superação de uma vida, já em andamento, em confecção na editora Alcance. E o seu outro trabalho que temos lá em andamento? Esse trabalho é um trabalho muito interessante, porque eu, no fundo, como a minha formação é toda científica, então eu trabalhei com a parte de nanotecnologia e estou fazendo uma proposição de um desenvolvimento harmônico. Porque o desenvolvimento que nós temos, ele está dentro de uma pirâmide ou dentro de um triângulo que envolve a universidade, que envolve as empresas e que envolve o ensino, enfim, que envolve o Estado. E eu estou colocando que esse desenvolvimento harmônico, ele precisa contemplar outros elementos, precisa contemplar o meio ambiente, precisa contemplar aspectos sociais, e então ele precisa estar dentro de um outro patamar, não apenas colocando o triplete que nós tínhamos até o presente momento como sendo o mais importante. Eu estou dando um passo à frente e trabalhando com um tipo de desenvolvimento que, no meu ponto de vista, será de maior importância, pois envolve o meio ambiente, envolve os direitos humanos e envolve também a área social. É um livro espetacular, diferencia bastante dos livros anteriores, mas mantém o ser humano, digamos, como uma meta de esclarecimento. E, ao encerrarmos, queremos dizer que esse trabalho todo que está sendo desenvolvido, os livros publicados e os livros próximos, tem encantado, já pelo que você vê, pelas vendas, pela receptividade, um autor de sucesso, mas não um sucesso repentino, porque até as publicações aconteceu uma vida inteira de experiências, de sabedoria, de ensino e de aprendizagem. Pois bem, todos estes 6 livros publicados, 2 livros a serem publicados proximamente, e o 9º trabalho agora, nós teremos na publicação um livro maravilhoso de Eduardo Jablonski, que todos os seus livros serão tratados em uma única obra, digamos, crítica, elaborada, estudada, e para a próxima publicação de Alberto Dalmolin, do Eduardo Jablonski, então toda a sua obra reunida de maneira crítica. Algo mais? Sim, eu quero agradecer
Primeiro, ao fato de eu estar sempre ligado com as coisas positivas, porque o meu pensamento é positivo sempre, e saber que o universo está ao nosso lado, como eu sempre digo e mostro nos meus romances, nos meus livros, e ter encontrado o meu amigo e editor. Orgulho meu. Justamente no momento que eu fui acompanhar um amigo também, grande poeta, que estava fazendo edição de um de seus livros, ele que é membro da Academia de Filosofia aqui do Rio de Janeiro, e consequentemente naquele momento estava na fila e encontrei o meu amigo, hoje amigo, Rossir, que eu não imaginava, conversamos bastante e hoje estamos aqui. Então, sim. Carlos Saldanha Legendre, que fomos pegar o autógrafo dele. Sim, Carlos Saldanha Legendre, que é bom, importante, ele vai gostar, nós lembrarmos do nome dele, ele que é um poeta completo, consagrado, assim como o amigo, e que tem prêmios e que tem muitos livros e que nós todos reverenciamos a vocês. Então, nós ficamos felizes igualmente na Editora Alcance, em termos como autor, porque Alberto Damolin não é apenas um exemplo de mestre, de professor, de homem do atletismo, da corrida, por isso mesmo mantém toda essa juventude, dessa idade maravilhosa, e que muito assim, por décadas, permaneça para ensinar a todos nós, e dessa maneira estarmos presentes nas próximas bienais do livro, aqui do Rio de Janeiro, e igualmente o ano que vem na Bienal do Livro de São Paulo. Já está convocado. Não, excelente. Até lá teremos este livro, dois que vão ser publicados e outros que já estão bem adiantados. Certamente, para o acréscimo do livro na humanidade, com toda a sua sabedoria pessoal e humana, como havia dito. Muito agradecido. A Editora Alcance está realizada com a sua presença na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. Obrigado. Voltaremos a nos encontrar com todo esse entusiasmo. É certo que sim. Muito obrigado.